de João, glória a Deus, no verso 17, glória a Deus, a seguir, diz assim: ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive, quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando a parte de Maria, disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando a casa seguiram, supondo que iria ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde estava Jesus e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor, respondeu ele. Se você pode se sentar nessa noite, Deus, nós te exaltamos, te glorificamos. Deus, até aqui o Senhor já tem falado, até aqui o Senhor tem nos enchido, Senhor. Mas eu sei que neste momento o Senhor quer nos alimentar também com a tua palavra, porque o culto ele é completo, Senhor. Nada é tirado do culto. Deus, o culto, Senhor, ele é de detalhes. Pai querido, eu tenho certeza que esta palavra é o que vai completar esse culto nessa noite. Ó Deus, que estiver aqui ouvindo a tua voz, tenho certeza que não vai sair da mesma maneira, da mesma forma, vai sair daqui mais convicto, mais confiante, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa nos usar neste momento para glorificar e te exaltar, enquanto estamos aqui ministrando a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o texto de João, capítulo 11, eu acredito que muitos aqui já podem ouvir uma mensagem sobre Lázaro, sobre a ressurreição de Lázaro. Creio que muitos aqui conhecem a passagem, têm até um apreço pela passagem, porque é uma mensagem impactante. Fala da ressurreição de um amigo íntimo de Jesus, próximo de Jesus. Nós sabemos que o texto do capítulo 11, a qual vai relatar sobre a ressurreição desse homem chamado Lázaro, ela está adentrada de grandes profundidades espirituais. Jesus tinha um propósito ao voltar lá, Jesus tinha um porquê de voltar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus sai da região da Judéia, está retornando para o outro lado, vem uma mensagem, vem alguém trazendo um recado para Jesus, dizendo: olha, Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Então, Jesus, da mesma maneira que recebe a notícia, permanece, porque entende uma coisa: nós recebemos uma notícia que nos abala, pode ser desesperador, nos faz mudar a reação, nos faz mudar a atitude, podemos entrar em desespero, mas Jesus não tem notícia ruim que abala Jesus, não tem nenhuma notícia triste que chega até Jesus e abala ele. Jesus às vezes ele recebe a tua petição, o teu clamor, mas Jesus ele permanece da mesma maneira. Mas por que ele está dizendo isso? Porque Jesus, ele é um ser racional, é um ser que tem visto tudo. Então quando você leva as suas petições a ele, ele já está preparado para ouvir e com as mãos estendidas para poder te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Entenda, quando Jesus recebe a notícia, o texto diz
diz que Jesus permanece por mais 2 dias naquele lugar. E depois decide ir. E quando Jesus decide ir, os discípulos ficam preocupados, porque Jesus esteve naquela região. E os mestres da lei, os fariseus, queriam apedrejá-lo, acusando Jesus de blasfêmia. Os discípulos ficam preocupados. Ô Jesus, nós vamos voltar lá, nós vamos retornar lá. Não viu que agora há pouco queria nos apedrejar? E o Senhor diz que vai voltar lá. E Jesus diz que quem anda na luz não tropeça, só tropeça quem anda na luz. O que Jesus vai dizer para os discípulos? Não tema, não tenha medo, porque eu sou a luz, e aonde a luz está, vocês vão enxergar o caminho, vocês não vão tropeçar, vocês não vão cair. O que Jesus está dizendo? Ei, vocês estão comigo, eu sou a luz, e a luz que está em mim está em vocês, e aonde a luz está, mal nenhum prevalece, mal nenhum se levanta, mal nenhum pode vir ao teu encontro. Lembra de Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Pode levantar perseguição de um lado, perseguição do outro, mas a certeza é que quem está em Cristo não é atingido. Aleluia! Mas enfim, Jesus chega. E o meu detalhe chamativo do texto não é a ressurreição de Lázaro, não é a profundidade da história, porque Jesus foi só depois de 2 dias, ou chegou lá ao 4º dia. Nós sabemos que dentro da cultura tem um porquê de Jesus chegar lá ao 4º dia. Nós sabemos que após o 3º dia o corpo já estaria em estado profundo de decomposição, pelo lugar climático que Lázaro estava. Betânia é um lugar quente, um lugar onde o sol batia no dia de uma forma que, se nós estivéssemos lá hoje, nós teríamos dor de cabeça profunda, passaríamos mal. Mas o que eu quero chamar a atenção para você no texto é sobre 2 mulheres, uma chamada Marta e outra chamada Maria. A Bíblia diz que quando Marta ouve dizer que Jesus está chegando, a Bíblia diz que ela se levanta e vai até o encontro de Jesus. E quando essa mulher Marta vai ao encontro de Jesus, ela chega de uma forma até Jesus, e ela vai chegar até Jesus sem nenhuma reverência. Ela chega até Jesus sem nenhuma atitude de respeito como mestre. Ela já chega indagando Jesus, perguntando por que Jesus não estava antes do irmão morrer. E Jesus olhando para ela, Jesus apenas responde: olha, o seu irmão vai ressuscitar. Deixa eu dizer o primeiro ponto aqui. Tem crente, tem muitos que estão na igreja, mas o propósito não é se prostrar ao Senhor, não é adorar a Deus. O propósito é ter aquilo que Deus pode oferecer. Muitas vezes chegar num culto como esse, às vezes a intenção não é dobrar o joelho e agradecer, mas já indagar no Senhor. Por que Deus não fez a família? Por que Deus não salvou o marido? Por que Deus não salvou o filho? Não salvou a filha? E aí é como a atitude de Marta, chegar indagando. Entenda, Jesus dá uma resposta para ela. Porque uma coisa eu sei: quem adentra por essas portas, ou qualquer porta que está pregando o Evangelho, a Bíblia diz que não sai com mão vazia. Se você entrou com o propósito de adorar, tem uma resposta para você. Mas se você entrou apenas para olhar como é que está sendo o culto, entrando para ser mais apenas um culto, também tem uma resposta para você. Uma coisa certeza: de mão vazia você não vai voltar. Mas o que me chama a atenção é a Marta chega indagando, dizendo: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela estava querendo fazer? Colocar a culpa da morte em Jesus, querendo colocar a morte da culpa do irmão em Cristo. Quantos que tem uma perca? Quantos que pode não conseguir conquistar algo, e quando se prostra, pergunta: cadê você, Jesus? Onde o Senhor estava? Porque o Senhor não estava comigo, querendo colocar a culpa do que aconteceu em Cristo. E aí Jesus respondeu: eu vou ressuscitar. Ela diz: eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Sabe o que é isso? É um crente sem esperança. É um crente que só quer indagar, não quer ouvir o que Deus tem para dizer, não quer ouvir o que Cristo tem para
para falar. Então Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que eu aprendo, que essa mensagem não era falando sobre Lázaro, mas era falando sobre Marta. Aquele que está morto, se crê em mim, vai viver. Sabe, Marta? Se você crê em mim verdadeiramente, você vai viver eternamente. Olha que eu estou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ele diz: quem vive e crê em mim não morrerá. Então, independente se está morto ou vivo, crendo nele, tem uma eternidade preparada para sempre. E ela retorna, e ela vai chamar a sua irmã Maria, e aí vai falar: olha, Maria, o mestre está aí, está te chamando. E o texto me chama a atenção. Por que Cristo chama Maria? Lembra de Lucas, quando Jesus vai até a casa de Marta e Maria, e quando Jesus chega lá, Maria larga tudo, se prostra aos pés de Jesus, começa a adorar. Aí Marta olha para Maria e vai dizer: Jesus, você não se incomoda que Maria está aos teus pés e eu aqui nos afazeres? Aí Jesus disse: Marta, Marta, está muito ansiosa, preocupada, mas Maria escolheu a melhor parte. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Neste momento, 9h45 da noite, essa é a hora de adorar, essa é a hora de glorificar e de exaltar. Se a pia está cheia de louça, fica para depois. Se tem algo para resolver, fica para depois. Se tem alguém te procurando para resolver algo, fica para depois, porque agora é momento de adorar. É momento de adorar. Lá em casa tem um caos, esquece a sua casa. É momento de adorar. Ai, Jesus. É momento de adorar. Deixa eu dizer algo para mim e para você que chegou aqui, e é o que o Espírito Santo está dizendo. Você largou tudo o que você tinha para fazer para estar aqui, e Cristo está vendo o teu coração, que teu intuito foi adorar. Eu sei que temos dentro de 24 horas um tempo grande para resolver os problemas, mas essas 2 horas é para adorar. E olha que incrível, pastor Gustavo, dentro de 2 horas ainda tem crente que chega atrasado, ainda tem crente que não aproveita, chega no meio do culto, acaba o culto, mas o culto não foi bom. Sabe por quê? Porque o culto ele é detalhe, e às vezes Deus começa a falar na oração de joelho dobrado. Mas Maria chega até Jesus. Mas olha a atitude de Maria. Antes de qualquer coisa, Maria se prostra. Porque adorador de verdade, pastor Ailton, não importa se está na abundância, se está numa situação tranquila, ou se está passando adversidade, se está passando uma luta, quando ele vai até Jesus, antes de pedir, antes de falar, antes de indagar, se prostra ao Senhor. E na cultura judaica, aquele que se prostrava em um homem estava reconhecendo ele como seu superior. Então, quando Maria chega, primeiro ela se prostra, dizendo: você é mestre, é rei dos reis, senhor dos senhores, você é filho do Deus Altíssimo. Entenda, chegamos aqui, será que nós chegamos já se preocupando com o que nós iríamos pedir? Ou nós chegamos e se prostramos àquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade? Não estou dizendo que você não tem que colocar os seus problemas aos pés do Senhor, mas existe uma diferença de Marta e de Maria. Marta estava preocupada com os seus resultados, estava preocupado com os seus problemas, mas Maria primeiro se preocupa em adorar. Mas como lá em Lucas você vai ver, ela se prostra primeiro. Mas Marta não, ela não larga o que está fazendo nem com Jesus dentro de casa. Ei, isso aqui que é a chave da mensagem. Não é só nessas 2 horas de culto. Ei, lá na
sua casa, Jesus está lá, Ele é prioridade. Lá no teu trabalho, Jesus está lá, Ele é a prioridade. Não estou dizendo que você vai largar o seu trabalho para ficar, não. Mas eu estou dizendo, é trabalhando e adorando, é lavando a louça e glorificando, é cuidando de algum assunto e glorificando. Mas ela chega e se prostra até o pé do mestre. E olha o que o texto diz: que Jesus ao ver chorando. Olha a diferença dessas duas mulheres. Uma cheia de dádiva, não esboça reação, não esboça nenhuma adoração, não esboça nenhum sentimento por Cristo, e ela tem uma resposta. Mas vem a outra irmã, que antes de qualquer coisa se prostra, as lágrimas correm do rosto, em adoração ao mestre. Aí a conversa: Senhor, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe qual é a diferença de Marta e Maria? Que na adoração, no choro, Jesus já entendeu o que aquela mulher queria falar. Deixa eu dizer, às vezes você não vai ter tempo nem de falar, e Jesus já vai estar respondendo, porque nas tuas lágrimas Ele já sabe a tua petição. Só que olha a resposta. A Bíblia diz que Jesus perturbou-se em espírito. Jesus se agitou em espírito. Deixa eu dizer, olha, Cristo, Ele não resiste a um adorador verdadeiro. Se nessa noite, nesse culto, nesse momento, tem um adorador que entrou com o coração detrito, com o coração aberto em adorar, deixa eu dizer, Ele já se levantou do trono para ouvir a tua adoração lá no céu. Jesus está dizendo: tem alguém lá na igreja, ali no Novo Portugal, que está me adorando, e eu quero dar atenção total para Ele. Oh, Jesus, eu sinto o Senhor aqui nesse lugar. Santo Deus. Jesus se perturbou em espírito, pastor Gustavo. Quanto tempo será que faz que nós, numa oração, não agitamos o mestre? Quanto tempo será que pode ser que na nossa adoração nós não agitamos o mestre? Sabe por quê? Que da mesma maneira que Ele estava em corpo físico com Marta e Maria, Ele está aqui em espírito neste lugar, porque Ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos. Mas tem um consolador nesse lugar. Quer chorar? Chora aqui nesse lugar, porque Ele está aqui. Chora aos pés do mestre, porque eu tenho certeza que Ele vai ouvir as tuas lágrimas. Mas eu quero aplicar algo aqui. Olha a diferença. Quando Marta chega, Jesus disse: Ele vai ressuscitar. Mas quando Maria se prostra, Jesus pergunta: aonde colocaram o corpo? Entenda a diferença. Jesus fez uma promessa futura para Marta, mas para Maria é agora, é neste momento, é nesse exato momento. Aonde colocaram? Porque eu vou até lá. Entenda, para Marta eu vou ressuscitar, está no sentido futuro, mas para Marta é no agora, é no hoje, é nesse momento. Vamos lá. Você entende a diferença de um adorador? Tem adorador que entra aqui e quando fala, Jesus fala: é hoje que eu vou chegar lá, é agora que eu vou lá, é nesse momento que eu vou curar, é nesse momento que eu vou salvar, é nesse momento que eu vou restaurar, é nesse momento que eu vou tirar das drogas, é nesse momento que eu vou tirar da bebida, é nesse momento que eu vou salvar a casa. Santo Deus, poderoso. É de cristão, não. Porque Jesus fez uma promessa para Marta também. Mas a diferença é: não tem respeito, não tem reverência, não tem adoração. E Jesus ainda está sendo bom, porque está dando uma promessa. Você já viu que muitos têm promessa que a casa vai ser salva, que o filho vai ser restaurado, que a porta vai ser aberta, mas a intenção é com a porta aberta, é com o filho ser restaurado, é com o marido ser salvo, e pouco importa em adorar, pouco importa estar aos pés de Jesus,
mas eu sei que aqui só entrou adorador. Que Jesus está falando, é hoje que eu vou lá naquele lar, é neste momento que eu vou naquela causa, é neste momento que eu vou naquela situação, é hoje que eu quero curar, é hoje que eu quero tirar a tristeza do teu coração. Glória. Você entende que maior de que ressuscitar Lázaro é receber a adoração no sentido de Jesus. Para Jesus, maior do que ressuscitar Lázaro é ver um crente que chora aos pés dele. Deixa eu dizer, maior do que Deus salvar, maior do que Deus curar, maior do que Deus libertar, é ver você prostrado aos pés dele, adorando. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro muito, mas essas atitudes foi o que mudou o cenário. Eu acredito que Jesus sai e ele vai na intenção de ressuscitar Lázaro. Jesus vai no confronto entre os judeus que estão ali, os mestres da lei, expulsaram eles lá. Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar, porque era o propósito do mestre, era o propósito do céu. A morte de Lázaro não foi em vão, a enfermidade não foi em vão. A enfermidade está atrelada em salvação, a ressurreição está atrelada em salvar, porque naquela época eles diziam, vamos esperar 3 dias, que o espírito pode abandonar e voltar ao corpo, e ele voltar a viver. Mas no 4º dia, eles começaram a chamar as choradeiras, começaram a chamar as mulheres do luto, preparar o velório para começar a chorar. Aí Jesus fala, é neste momento que eu quero chegar, é neste momento que eu quero aparecer. Por quê? Porque Jesus quer mostrar para os fariseus, para os mestres da lei, para os hipócritas, para aquele que não gosta de ouvir falar de Cristo, que ele tem poder, ele tem autoridade. Quando o mundo diz que já não tem mais jeito, quando o mundo diz que não tem mais como resolver, é nesse momento que ele chega para mostrar a tua glória. Lucas 1,37, não há nada impossível para Deus. Jesus olha para Marta, vamos lá. Agora entenda, aquela mulher chora, Jesus chora também. A mulher chora, Jesus chora também. E aí Jesus vai até lá, Jesus amava Lázaro. E quando perguntou de colocar, elas mostram, vê o sepulcro com a pedra. Jesus só dá uma ordem, remove a pedra. E aí vão dizer, olha mestre, já é de 4 dias e já cheira mal. É como Jesus estivesse, repete de novo o que vocês estão falando, faz em voz alta. É de 4 dias e já cheira mal. Jesus vai dizer, então remove a pedra, que é agora que vocês vão ver o que vai acontecer. Deixa eu dizer, às vezes falaram para você, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais como resolver. Mas Jesus nos trouxe aqui nessa noite. Ele está dizendo, eu removo a pedra, eu removo o que está atrapalhando, eu tiro da sua frente o que não está deixando você enxergar o milagre acontecer. Eu imagino aqueles judeus olhando, ou vai abrir, vai sair um cheiro ruim, vai machucar a família. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que foram os judeus lá para o outro lado, para chorar, para se compadecer. Sabe por quê? Porque no momento da dificuldade não aparece ninguém, no momento das lutas não aparece ninguém, mas na hora do choro sempre tem alguém que quer concretizar a sua derrota, a sua tristeza. Quer dar uma de choro, mas não, quer ir lá olhar, lá perdeu mesmo, andou com Jesus, não ganhou nada, estava andando com Jesus, não recebeu nada. Mas é desse que Jesus gosta, que quando está afrontando um servo dele, e Jesus chega, faz um milagre, mostra o teu poder, e é salvo todos aqueles que viram Jesus operando. Estávamos ontem na igreja ouvindo uma mensagem. Paulo, ele decide ir para a região da Ásia, para Bitínia, para Frigia. E aí a Bíblia diz que o Espírito fala, não, você não vai. Tenta por outro lado, o Espírito falou, não. À noite ele vai dormir, ele tem um sonho, ele tem uma revelação de um homem na Macedônia, com a mão estendida, vem para cá nos ajudar. Ele adentra na Macedônia, na região de Filipos. E a Bíblia diz que ele encontra uma mulher chamada Lídia, que ouve a mensagem do Evangelho,
se converte ao Senhor, é batizada, faz um convite para Paulo ir para sua casa, e ali Paulo se estabelece. Depois Paulo, como de costume, vai orar, e caminhando vê uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e ela falava: esses daqui são os homens do Deus Altíssimo, que estão pregando boas novas, o Evangelho, igual que o inimigo ele não consegue enganar um servo dele, que até diante do servo do Senhor, o inimigo tem que dizer a verdade, ele não mente diante do escolhido de Deus. Mas Paulo se incomodou, e aí Paulo repreende aquele espírito que está naquela mulher, aquela mulher liberta, mas os que estão ganhando dinheiro em cima daquela mulher se incomoda, fica revoltado, vai aos magistrados, cagueta Paulo lá, e aí eles pegam Paulo, dá uma açoite em Paulo e coloca no cárcere, e dá ordem para o carcereiro cuidar dos presos. Mas entende, o carcereiro dorme. Mas o que eu quero entender, tudo isso, todo o propósito que Paulo e Silas estavam passando, não era para a derrota deles, era para uma alma que estava clamando por socorro, era para uma alma que estava clamando por uma ajuda. O carcereiro dorme, e no meio do terremoto ele não ouve nada. Eu acredito no barulho de Paulo e Silas louvando e adorando, mas o carcereiro está dormindo. Mas é normal, quem não conhece Cristo, quem não está na luz, dorme, não consegue ver o mover de Deus. Mas quando ele acorda assustado, no escuro, ele vê a porta da cadeia aberta, ele deduz: fugiu, vou pegar a espada, vou me matar porque os magistrados vão me acusar por causa dessa situação. Mas quando ele atenta para a sua própria vida, Paulo grita: ei, moço, não faça isso, porque nós estamos todos aqui. Então quando ele olha, pega a luz e vê, ele sabe qual é o segredo. Ele precisou da luz para enxergar. E quando ele olha para Paulo, vê Silas, os presos, ele diz: como é que eu posso, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele fala: crê em Jesus e você será salvo. E vai ser salvo você e a sua casa. Glória a Deus, aleluia. O texto que nós lemos aqui, Jesus está falando em crer. Então Maria, ela cria muito em Jesus, adorava Jesus com o coração. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: seja uma Maria em toda a sua vida. Não importa a situação, não importa o momento, não importa o que está acontecendo, seja Maria dentro dessa situação. Ah, mas está um caos na minha casa, dobre o joelho e seja uma Maria. Ah, mas meu filho está nas drogas, dobre o joelho e seja uma Maria. A porta se fechou, dobre o joelho e seja uma Maria. Ah, mas não está dando nada certo, dobre o joelho e seja uma Maria. Porque aquele que adora verdadeiramente, com o coração, que as suas lágrimas não é derramada diante, Pai, das autoridades, não é derramada diante de um político, diante daquele que quer governar essa terra. Não. As suas lágrimas é derramada nos pés do Redentor que vive, e Ele pode resolver a situação da tua vida. Governo nenhum pode resolver situação espiritual, governo nenhum pode mudar os planos de Deus, mas Deus é o que tem autoridade para fazer e desfazer, para abrir, para fechar, para libertar, para curar. Esse sim, você pode descer com confiança na oraria e orar ao Senhor, porque Ele vai responder a tua oração. Essa é a mensagem, meus irmãos, que Deus colocar em meu coração. Eu vim para cá e eu estudei uma outra mensagem, e essa estava no meu coração, mas eu falei assim: não é isso que o Senhor quer falar. E eu encontrei e falei: então o Senhor tem que confirmar. E o Tarcísio trouxe uma mensagem aqui de uma adoração, falando que não importa o valor da oferta, o que você vai ofertar, não fique cantando orgulho. Eu entendi a mensagem. Sabe por quê? Porque as suas lágrimas só tem que ser derramadas aos pés do Senhor. Nem todo mundo tem que saber o porquê, ou o que está acontecendo, porque é só Ele que você tem que clamar.
essa é uma situação que o pastor pode te ajudar, te auxiliar. Tem um pastor na igreja para te auxiliar, para orar com você, para dobrar o joelho com você, para chorar com você. Mas só Deus pode dar o resultado daquilo que você precisa nessa noite. Deus abençoe a tua vida. Eu estou muito alegre de estar aqui, não por pregar, mas por poder estar adorando ao Senhor. Deus abençoe o pastor Ailton, o pastor Gustavo, toda a igreja do Senhor e Jesus. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus.